Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capuani Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Estamos aqui hoje com Mariana Araújo. Ela vai se apresentar na formação dela, que é muito interessante. Além de advogada, ela é artista e depois eu vou fazer umas perguntas para ela. Bem-vinda ao programa, Mariana. Obrigada, Lígia. Eu agradeço essa oportunidade de expor um pouco aqui sobre arte. A gente conversou um pouco antes do programa, eu e a Lígia. Eu sou advogada, como ela falou, me formei na USP, estudei, fiz um curso sobre business, direito da economia e da empresa nos Estados Unidos, estudei sustentabilidade um pouco na França, enfim, eu tenho uma formação bem variada na área do direito e a minha especialidade é direito ambiental e administrativo também. Mas eu gosto muito da arte e faço desenho, pinto há muitos anos, desde criança. Eu vou para as escolas e enfim, é algo que me dá muito prazer. Eu sou autodidata em história da arte e cultura, né? História da cultura também, me agrada muito. E assim, a última trabalho mais formal que eu fiz com arte foi na Associação Brasileira de Arte. Eu estudei desenho artístico. Enfim, eu... Em São Paulo. Em São Paulo, sempre em São Paulo. E, enfim, algumas oportunidades de estudo, de conhecimento, enfim, é algo, eu acho maravilhoso, é um campo Sim, maravilhoso. eu soube também que tu fez um trabalho bacana com uma turma do MBA, eu acho, da Antônio Meneghetti, ou uma turma daqui no Museu de Arte de São Paulo, né? Foi Sim, muito bacana aquilo, sim, né? Sim. Porque o que acontece? O pessoal sabe que eu gosto, que eu estudo muito, que eu me aprofundo. Então eles querem que eu apresente, que eu ensine, que eu fale sobre isso, né? E foi muito bacana. A Mariana também fez vários cursos com o professor Antônio Meneghetti, como eu falei também quando eu apresentei meu currículo. Ela também mora aqui no Recanto Maestro, tem uma casa, tem o seu ateliê aqui no Recanto Maestro, que nós vamos conhecer numa outra oportunidade. Hoje eu convidei a Mariana aqui para nós conversarmos sobre arte e as suas expressões e as coisas que envolvem a arte. O que envolve a arte? A imagem, as cores, as formas, por que o humano busca essa expressão. Então eu gostaria que a Mariana verbalizasse para nós
o que significa arte para ela ou dentro também dos estudos que ela faz sobre arte, como é que nós poderíamos conceituar a arte para poder compreendê-la e defini-la, porque no fim as pessoas têm muita dúvida, mas isso é arte, tem o artesanato também. Vamos definir um pouco assim como é que a gente faz essa pesquisa e como é que a gente começa a definir o que é arte e depois quem é o artista, que é aquele que expressa, né? Tem um estudo, uma maneira de chegar a qualquer conceito que eu acho que é importante fazer, é você descobrir o significado das palavras. Etimologicamente, arte vem de ars, de arder, né? Traz dentro da ideia dessa palavra a ideia de força, de eros, de paixão, enfim. E o porquê isso? Por que aí a gente já começa a trilhar um caminho? Quando nós vamos atrás do significado da etimologia, a gente faz isso para chegar ao conhecimento mais puro do conceito. Por isso que é importante fazer essa análise etimológica dos termos, né? Você entende melhor. E a arte, ela tem, considerando esse conhecimento da etimologia da palavra, ela tem a ideia de vida, de força. Então a gente já começa a caminhar. Sim. Esse arder, né, dessa partícula da palavra ar, de arte, é o fogo, é aquela pulsão que vem de dentro do humano e ele sente vontade de se expressar, né? Exato. Vem uma força dentro. E como é que ele se expressa? De N maneiras, como eu também comecei, né, o programa anterior falando sobre essas coisas, sobre o que vocês iriam encontrar aqui. Então a arte é isso, ela vem com essa força. E o artista, então, como é que expõe? Ele tem a necessidade de fazer o sinal. Artista, né? Ele faz o sinal, ele sinaliza. Isso significa o seguinte, ele registra. E essa necessidade de registrar não é só do artista, é do humano. Sim. Ele precisa fazer isso. Quando você pega uma criança que vai lá e desenha, você vai perguntar: o que você está fazendo? Eu estou curtindo, eu gosto. Ela vai até achar esquisito você perguntar. Se você pede para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está numa festa, aí ela começa a filmar a festa. Aí você pergunta para ela: por que você está filmando a festa? Porque eu quero guardar isso como lembrança. Como imagem. Como uma imagem. Só que ela não vai fazer isso de qualquer jeito. Ela vai fazer com capricho, ela vai querer pegar aquela cena, ela vai querer enxergar aquele pedaço da festa, aquela pessoa falando. Que aí vem a arte também. Exatamente. De fazer o filme, de fazer o vídeo. Não vai fazer de qualquer jeito. Tem uma estética. Ela vai fazer como uma consequência. Então, como um produto, né? Um resultado final. É um sinal que ela fixa de uma maneira especial. Então, essa é uma característica comum da arte. Agora, a pergunta que se faz qualquer sinal é arte, né? Então, mas isso já é um caminho. Se a gente liga a arte à vida, né? A gente já está trilhando um caminho para começar a entender o que é a arte. Sim, porque depois no próximo bloco nós vamos falar sobre essa expressão. E então, assim, por que a Mariana fala, se a gente já escolher um caminho que nos leva à vida, a arte ela sempre nos move, nos traz, né, alguma emoção. Então é importante a gente começar a pensar nisso e a começar a perceber as imagens que a gente escolhe também para pôr dentro das nossas casas. Como é que, por exemplo, quando uma criança começa a desenhar, a pintar, a gente nunca deve rir daquilo que a criança está fazendo, porque ela está tirando do íntimo dela e também muitas vezes do ambiente onde ela está vivendo. Então, e a arte tem outra vantagem que é muito legal. Nós podemos continuar no próximo bloco, porque nós vamos fazer os nossos intervalos e esperamos vocês. Até mais. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo. Telas RS. Azione Consultoria. Ampla Móveis. Capoane Imóveis.
Casa de Paolo, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Clínica Lírios. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Olá, estamos de volta no programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana de Araújo, Telas RS. Nós estávamos falando, Mariana, sobre arte e chegamos na palavra imagem, né? Porque a arte ela é expressa por desenhos, por cores, por formas, que no fim dá uma imagem. Às vezes essa imagem vem por antecipação na mente do artista e ele vai lá e pinta, desenha, ou ele pode também seguir uma fotografia e fazer uma reprodução, uma réplica, enfim, uma cópia. Mas vamos falar um pouco o que significa a imagem. Acho que é muito importante para os nossos telespectadores compreenderem. Imagem, falando também etimologicamente, né, a palavra imeago. Existe uma ação que move o humano. A imagem, através da sua forma, da sua expressão, ela move o humano. Ela pode trazer alegria, tristeza, felicidade. Gostaria que tu falasse um pouco para nós sobre essa etimologia da palavra e o que nós podemos então começar a fazer essa seleção. A palavra imagem é tudo, né? Porque ela diz, age dentro de mim. Isso significa o seguinte, para quem considera que a arte é algo secundário, vou dizer a vocês, não é. Porque ela age dentro de você, ela tem capacidade de mudar você. Você age conforme a forma que ela te dá. Essa que é a ideia da imagem. Se a gente pensar bem, todos somos imagem, né? E eu sou imagem, a Lígia é imagem, tudo é imagem. E são imagens diferentes, existe a imagem visual, a imagem sonora, a imagem que combina os dois, como o cinema, a ópera, a música, sei lá, tem várias maneiras dela se dar, né? Mas a partir do momento que a pessoa colhe aquela imagem, ela age dentro, ela tem esse poder, essa força. Então, se você, por exemplo, vê um filme que é deprimente, você vai ficar deprimido. Uhum. Se você vê um filme que é alegre, você vai se sentir mais leve, mais alegre. Ou seja, não dá para passar por uma experiência artística de forma inerte. Você é atingido pela experiência, não tem como evitar. Sim. E o artista, voltando ao que a gente estava falando Sim. no último bloco, né? Que eu falei, tem um ponto que é mais legal ainda, é que a arte, ela tem a capacidade de ser perene. Ou seja, ela é um sinal, tudo é um sinal, tudo que a gente registra
e Fica deixa, plasmado, fica digamos plasmado, assim, né? exato. Registra, fica plasmado. Exato. Tu lança aquilo e fica ali, por isso Tudo, perene. foto, filme, desenho, pintura, música, tudo você A tem uma... história da arte, né? Tem todo um percurso daqueles momentos, né? De como viviam as pessoas. Mas você o se artista. encontra com a arte, com A maiúsculo, como a gente brinca, né? Quando você tem essa possibilidade de ir além daquele sinal. Ele te coloca além. E além de ele te colocar desta forma, num todo, numa, sei lá, numa força cósmica, uma coisa. Sim, Eu não queria ser, eu não queria entendi. ser esotérica, porque Sim. a imagem, pelo contrário da ideia de esoterismo, ela é muito concreta, ela é muito forte, né? Mas o artista é aquele que consegue fazer esse diálogo entre o indivíduo, o pequeno indivíduo, e aquela eternidade, aquela perenidade, aquele todo. Então, Na verdade, é muito bacana e muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? Na verdade, como é que eu diria, é sério e é uma concreto. responsabilidade essa relação que a gente faz. Nós podemos fazer escolhas, né? Então, se eu começo a perceber que aquele tipo de imagem não bate em mim de um modo saudável, digamos assim, né? É Usar sempre essa uma palavra. escolha. A pessoa pode escolher ficar deprimida, ficar mal. Ou pode querer... Não, eu quero evoluir, eu quero ficar mais sabido, mais inteligente, perceber melhor as coisas, porque quando você entra em contato com esse mundo da vida, você é vida também. Então, se você faz esse contato, você consegue devolver mais vida. Né? É verdade. É muito bacana. Então, assim, eu não vou citar hoje aqui, eu e a Mariana, por exemplo, obras artísticas que nós poderíamos dar como exemplo, né, dessa vitalidade nas imagens, porque nós vamos ter outros programas, a gente, como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer uma cronologia do percurso da arte. No próximo bloco a gente vai começar com essa cronologia, né, da expressão humana, e durante os períodos a gente vai mostrando, né, como é que então Leonardo da Vinci se expressa, quais os autores que a gente poderia, pintores, né, ou autores também de música, de poesia, em outros, né, expressões artísticas, que a gente pode então começar a definir, porque essa cultura viva, porque é interessante que a música é a única arte onde não existe a imagem, mas o fruidor e também o que compõe, né, o autor, ele também se remete a uma imagem, mas fica no inconsciente ou no consciente dele, só que ele não desenha a música, ele escreve a música em pautas ou em letras. Interessante, sim, mas existe uma imagem. E é mais imediata do que a imagem propriamente dita visual, né? Visual. Ela entra imediatamente, a música entra e faz junto, né? Você faz junto com a música a construção dela. Sim. Eu vi recentemente um pessoal fazendo ensaio em concerto e eles falam que se o público não participa, prejudica a música. Eles não fazem a música de um jeito bacana. Exatamente, porque quando a gente participa de um concerto, se move o ser dentro da pessoa, né? Existe o cosmos, existe o universo, mas existe aquele ser de cada um, tanto da orquestra como de quem está assistindo. Então, como se nós fizéssemos parte da orquestra, e tem uma soma. Então, toda essa partícula do ars, de arte, toda aquela força, toda aquela vibração ardente, ela tá ali presente. Eu já assisti concertos que eu senti um calor do pé até a cabeça, quer dizer, essa é a mesmo sendo uma força. Música triste, né? Sim, sim, no caso era uma música auto-arte, né? Mas claro, aí depois o resultado, né? Se é triste ou se é alegre, a gente percebe nos próximos dias, às vezes alguma coisa que a gente nem dá, né, muita bola. Mas esperamos vocês para o próximo bloco, que nós vamos conversar mais um pouco com a Mariana sobre a expressão humana. Aguardo você. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo.
Telas RS, Azione Consultoria, Ampla Móveis, Capuani Imóveis, Casa de Paolo, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Clínica Lírios. A Artestilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Artestilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Artestilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar solução, agilidade, qualidade, tradição. Telas RS para sua proteção. Telas RS. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Olá, voltamos a apresentar Lígia Marques, a arte de fazer o belo, com o apoio de Ampla Móveis, Artestilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Mariana, esses dias eu comecei a pensar, sempre me chamou a atenção assim, sobre a expressão humana. Por exemplo, a expressão humana é um ato que é posto para fora, né? É um ato que é posto para fora pelo artista, quando se fala sobre arte, ou por qualquer outra pessoa quando ela se manifesta, né? Como expressão, um político se manifesta, né? Tem aquela linguagem do corpo, né? Tem tantas coisas que se pode falar como expressão. Voltando então, assim, começando essa cronologia que eu gostaria de começar a mostrar nesse programa da expressão humana. O homem primitivo, por exemplo, ele não falava, né? Ele não falava no início. A linguagem, a escrita surgiu mais tarde, que depois eu conto para vocês. Mas o homem, então, com a necessidade dele de se expressar, ele não perdeu tempo, ele usava as paredes da caverna, fazia ali os seus desenhos, fosse com figura humana de pezinho de palitinho ou não, né? Pintava, inclusive, conseguia inclusive fazer cor, né? Nas suas expressões. Ele podia usar aquilo tanto como planejamento do próprio dia dele, para caça, quantos animais ele ia caçar, vamos supor, né? Ou até para dança que eles faziam. Ele podia pintar aquilo que aconteceu no dia ou até o futuro, o que poderia vir a acontecer. Em algumas bibliografias, a gente vê o homem, a gente vê escrito que, como arte primitiva, a expressão do homem primitivo, né, do homem que habitava as cavernas. Como é que poderíamos conversar um pouco sobre isso? Afinal, o que é que determina ser arte ou não ser arte? Qual é a diferença entre arte e não arte? Essa pergunta sobre a pintura das cavernas é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim, né? Porque o que está por trás dessa pergunta é como é que a gente pode... Vai chegar um momento que você vai ter uma experiência que é dita artística, mas não é arte? Vai. O homem das cavernas, ele
tem uma diferença do que a gente vê como arte hoje. Eu vejo assim, pelo menos. Ele já tinha descoberto algo extremamente complexo, que é a força das imagens. Ele já tinha percebido que a imagem é determinante. Em que sentido? Ele usava aquelas imagens com uma finalidade específica. Então ele precisava, por exemplo, fazem elucubrações por que ele fazia aqueles desenhos e por que fazia daquele jeito nas cavernas daquela forma, né? E sim, nas bibliografias, né? Escrevem muito. Isso. E você vê, assim, por exemplo, tem muitas pinturas que tem pontas de flecha ou tem flechas desenhadas. Então, se estabeleceu uma teoria de que era feito assim para poder facilitar a caça. Mas, ora, aquilo era uma imagem. Como assim facilitar a caça? Então, ele já sabia o poder do que saía dele e produzia na realidade das coisas. Então, ele sabia que com um gesto de mão, ele criando aquele boi, aqueles animais, iria ajudar ele na caça. Ele entendia a força da imagem, ele já tinha essa complexidade. É interessante, né? É. Porque além dele sentir a necessidade de se expressar, porque ele não falava, ele poderia inclusive fazer uma reunião com os outros. Isso que nós estamos falando a gente não vê nos livros, viu, gente, né? A gente não lê nos livros. Eles poderiam inclusive fazer uma reunião, já vem a imagem para ele esboça como ele não falava e faz um planejamento e vai à caça, né? Ou seja, ele vem o sinal, como tu falou no primeiro e no segundo bloco, vem o sinal, ele expõe, expressa e torna o sinal ação, é né? uma característica totalmente humana, essa capacidade de registrar, de você de dentro sair para fora e criar uma forma, é só o ser humano que pode fazer isso. Então, esse nosso início de humanidade, começo de tudo, né? Já tinha esses conceitos, já era esses conceitos aplicados, ele já era um pouco arte, porque o ser humano é arte, né? E então, nesse ponto eu acho interessante, mas ele já fazia a arte com esse objetivo de ir além dele próprio, ele já se percebia enquanto indivíduo? Talvez ainda não. Ou seja, por exemplo, nos livros, por exemplo, até que ponto, quando eles começam a falar sobre a arte do homem primitivo, eles querem justificar que o homem era artista, né? Ou se era simplesmente um modo de comunicação dele. Acho que mais isso do que ele como expressão de artista. Eu sinto assim. Você sabe que uma vez eu fiz uma aula sobre isso, era uma professora lá na USP mesmo até. E ela conversou, a gente mostrou algumas imagens, mostrou as imagens na caverna na França. E parece que tem aqui no Brasil, tem, né, no Nordeste. Enfim, ela mostrou a ideia do ritual, etc. E a gente viu os boizinhos muito bem desenhados, sabe? A gente começou a brincar. Esse cara já estava pensando mais pra frente. Mais como artista. Porque ele se aprimorar. Queria... exato, né? Ele queria algo além do... É interessante, porque era exatamente isso que nós queríamos colocar para os telespectadores, eles começarem então a pensar nessa diferença daquela expressão para se comunicar e atingir um objetivo, que era uma necessidade, talvez, ou assim, era mesmo dele, porque também ser artista também tem que ter o dom, né? Não é que a gente pode ser artista em muitas outras coisas, mas na expressão, às vezes, da pintura, tem que ter mais técnica, enfim. Mariana, eu adorei conversar contigo. Também gostei muito. Te agradeço pela oportunidade também que você deu a este programa de te ouvir, trazer o teu conhecimento, os teus estudos. Com certeza nós vamos conversar novamente com a Mariana e uma outra oportunidade de conhecer o ateliê dela.
e o trabalho dela também como artista. Espero que vocês tenham compreendido que nós estamos entrando numa cronologia de tempo e de espaço e vamos continuar falando sobre a arte. E eu espero vocês no próximo programa. Obrigada. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia.